Nós hoje vamos dar para vocês as orientações necessárias para você saber o que você pode esperar durante esse período tão especial das nossas vidas, que é a gravidez. Pois é, gente, as mulheres quando planejam uma gravidez, elas ficam assim querendo saber o que as aguarda em termos de mudanças, né, naquele período de gravidez. Na verdade é uma incógnita, porque cada mulher ela vai ter uma gravidez diferente, cada mulher vai ter sintomas e sinais diferentes, né? Mas todas as mulheres com certeza vão ter mudanças físicas, mudanças emocionais e mudanças sociais no seu papel. Primeira coisa mais importante, né, gente, é assim que você estiver grávida, que você souber que está grávida, já imediatamente começar o seu pré-natal. O ideal é que as mulheres se preparem antes de engravidar, principalmente fazendo uso do ácido fólico, que protege contra os defeitos de formação do sistema nervoso central, né? Mas assim que você engravida, é importante que você tenha um obstetra para chamar de seu, porque se tem uma coisa que tem gente para dar tudo que é palpite, é essa questão da gravidez. E se você não tem uma pessoa de confiança que você vai seguir o que ela te fala, você vai ficar com certeza muito perdida ao longo dessa fase. Os primeiros 3 meses da gravidez é um período que a mulher está se adaptando com o estado de gravidez. Então, o nível dos hormônios vão subindo e isso vai determinando uma série de mudanças no corpo dela. Mesmo antes da barriga crescer, ela já tem mudanças que são para se preparar para esse crescimento do abdômen. Então, a cintura some, a coluna tende a mudar a sua curvatura, ela começa a andar com a perna um pouco mais aberta, né? Algumas mulheres vão vivenciar aquelas náuseas, enjoos, né? Não são todas, e também a intensidade desses sintomas varia de mulher para mulher, né? Uma dica muito importante nessa primeira fase da gravidez é você focar muito em você. Então, cuidar do seu bem-estar. Então, ela deve se alimentar com pequenas quantidades, várias vezes por dia. Não precisa ficar muito rigorosa em termos do que vai comer, porque como tem essa questão dos enjoos, você tem que usar aqueles alimentos que você tolera melhor. Geralmente, grávida tolera melhor alimentos mais quentes ou mais gelados, coisas mais secas. Fazer uma hidratação é muito importante, tá? E os cuidados com a pele. Eu fico brincando que a mulher grávida tem que andar com um kit, né, gente? É o protetor solar, é o hidratante e o repelente para mosquito. Quando ela passa esse primeiro trimestre, no segundo trimestre a barriga começa a crescer mais, todo mundo já identifica que ela está grávida, o bebê vai começar a movimentar. Então tem toda uma sensação mesmo de que ela realmente está grávida e que passou aquela fase mais difícil da adaptação. Está com rei na barriga. Tá com rei na barriga. E essa sensação do bebê mexendo dentro da barriga dá muito conforto, né, para nós mulheres, no sentido assim de que quando ele movimenta você sabe que ele está bem, que está tudo correndo dentro do esperado, né? Algumas mulheres nessa fase enfrentam dificuldades relacionadas principalmente com ganho de peso, né? E mudanças corporais, principalmente assim, estrias que às vezes aparecem nas mamas, no abdômen, nas nádegas, né? Eu falo sempre que gravidez é um processo que foi feito para dar certo, então não precisa ficar preocupando demais com a balança, preocupar de se alimentar bem, né? De escolher bem os alimentos, de ter uma quantidade adequada de alimento e de fazer uma atividade física regularmente. No último trimestre, aí já tem alguns desconfortos maiores, assim, dificuldade para dormir, por causa do volume grande do abdômen, né? Então comprime às vezes o estômago, comprime o pulmão, então as mulheres costumam ter a sensação de falta de ar. Na verdade, elas ficam com a respiração mais curta, né? Então dá uma sensação que ela está respirando com dificuldade. E também para dormir, né? Às vezes o estômago não se esvazia completamente, então vem aquelas azias, a queimação, e a dificuldade de posição, né, gente? Às vezes ela não acha uma posição adequada para dormir, né? E pode ter também edemas importantes, principalmente de membros inferiores, então sempre fazer um descanso, um repouso com a perna mais elevada, pode também fazer uma drenagem linfática, vai ajudar bastante, né? O parto é uma coisa que envolve muitas emoções, muitos sentimentos.
Então, nesse último trimestre, como vai se aproximando, as mulheres têm muitas dúvidas e às vezes algumas sensações assim de medo mesmo, de apreensão com o que vai chegar. Agora é interessante que quando eu tive, né, duas gestações, e a minha maior preocupação durante a gravidez, vocês vão morrer de rir, gente, mas é porque é o seguinte, pode deixar à parte, eu tenho um umbigo bonitinho. E aí eu ficava pensando assim, meu Deus, será que essa cicatriz umbilical vai voltar ao normal? Então, assim, eu tinha um medo de depois de ter o filho, que meu umbigo ficasse muito feio, né? O que você vê no consultório que a mulherada mais fica insegura em relação à mudança do corpo? Eu acho que o que mais incomoda as mulheres realmente é o ganho de peso e com as consequências dele, né? Então, quando você ganha muito peso, a chance de você ter estria é muito maior, a chance do umbigo não voltar é maior, né? Às vezes elas se sentem feias, acham que as roupas não estão ficando elegantes, né? Então, isso é uma preocupação das mulheres. Eu, quando engravidei, uma coisa que me incomodou muito, primeiro que, assim, eu não me adaptava muito com roupa de gestante. Então, eu queria pegar as minhas roupas e adaptar para a gravidez, sabe? Eu não queria usar roupa de gestante, eu não me sentia confortável. E outra coisa, que eu tinha uma imagem do meu corpo e fiquei a gravidez inteira lutando para ver se eu assumia a imagem de grávida, porque eu andava, esbarrava a barriga para todo lado. Eu ia entrar num lugar, eu esquecia que eu estava barriguda e não me cabia, entendeu? Então era muito engraçado eu perceber como é que eu estava lidando com isso. Você sabe que, do ponto de vista, né, da psiquiatria, eu sempre tenho a preocupação com aquelas mulheres que tiveram depressão puerperal, de avisar para elas que ter tido uma gravidez onde isso acontece não significa que em outras gravidezes vai acontecer. E eu tinha uma fantasia, porque em relação às mudanças corporais, né, e tudo mais, porque eu tive 2 gravidezes e elas foram muito parecidas. Então eu enjoava loucamente, eu perdia muito peso no início, eu chegava até que tomar soro, porque eu tenho uma hiperimese gravídica, e depois o resto aconteceu com as 2, o parto em ambas a minha médica precisou romper a bolsa, porque eu estava dilatando, mas a bolsa não rompia. Então, foram muito parecidos. Quer dizer, do ponto de vista psiquiátrico, eu sabia que era singular. Mas eu tive uma vivência de 2 gravidezes muito semelhantes. E depois eu entendi que não era bem assim com todo mundo. O que você percebe? Como é que é mais frequente? O mais comum é que as gravidezes sejam diferentes, até porque existe uma interação diferente entre a mãe naquele momento que ela está vivendo, né? Por exemplo, você teve um filho hoje, vai ter outro filho daqui a 4 anos, você é uma outra pessoa, inclusive nas suas atividades, porque você já tem um filho em casa, então você tem uma demanda em casa que é muito diferente da primeira gravidez, né? E tem a interação entre o seu organismo e o organismo daquela pessoazinha que está vindo, né? Então, tem mulheres que têm muito enjoo numa gravidez e não tem enjoo na outra, que às vezes tem um parto mais fácil numa e um parto mais difícil na outra, às vezes tem uma elevação significativa da pressão numa e na outra não tem. Então, assim, é muito variável, inclusive na questão das emoções, né? Sim. Se tem um período que a mulher passa por emoções turbulentas, esse período é gravidez, né, gente? Porque a gente tem outros períodos, né, como a menopausa, mas assim, são mais lentos. E da gravidez é um período assim, mudanças rápidas, são 9 meses, né? 9 meses de mudança e de repente você tá ali cheia de hormônio, tira tudo de uma vez, né, que é o parto. Então, assim, o período pós-parto, que é esse período de maior risco mesmo de distúrbios psiquiátricos, né? É uma fase muito desafiadora para a maioria das mulheres, né? E é outra coisa que acontece, varia muito de mulher para mulher e varia muito a intensidade desses sintomas, né? Tem mulheres que têm uns sintomas assim de tristeza, de sensação de incapacidade de lidar com o bebê, de frustração em relação à própria maternidade, né? Às vezes associada com algumas vivências em relação ao próprio parto, ou então em relação à expectativa que ela tinha do comportamento do parceiro, né? Ou do comportamento da família de um modo geral, né? E às vezes com o bebê também, né? Essa ideia de que sempre vai nascer um bebê lindo e maravilhoso,
Não é assim que funciona, né? Às vezes a mulher espera um bebezinho moreno e cabeludo e tal, e nasce um bebê branquinho, quase sem cabelo, e ela se decepciona porque aquele tanto de tiarinha que ela comprou não vai ter serventia tão cedo, né? Então, assim, muitas das expectativas da gente são variáveis, né? Eu vejo hoje muito um temor muito grande em relação à hora do parto. Eu tive 2 cesáreas, né, meus filhos. As cesáreas elas foram necessárias, foram muito bem indicadas na época pela minha obstetra. E eu fiquei muito tranquila em relação eu tive muita confiança na minha obstetra em relação ao que seria melhor naquele momento. Então, o fato de ter sido 2 cesarianas não me deixou em nada insegura, e mesmo depois do parto eu não tive nenhum problema em relação a isso, mas eu noto que isso tem sido um problema, né? E essa questão do medo do parto, né? Eu não tive, mas isso é comum ainda, Nácia? É muito comum, né? Uma coisa que eu acho muito importante que você disse é essa questão de confiança na pessoa que está te conduzindo, né? Do ponto de vista da biologia, a gente tem certeza que o parto normal é o mais indicado para a maioria das mulheres, mas algumas mulheres realmente precisam passar pela cesariana. Algumas até se frustram, né, de ter que fazer um parto cesariano, e outras já optam pela cesariana desde o começo da gravidez. Isso tudo tem que ser conversado, né, com o obstetra, procurado mesmo informação e esclarecimento ao longo da gravidez para evitar qualquer problema. Hoje em dia a gente tem uma coisa que a gente chama de plano de parto, que é onde a mulher expressa por escrito os desejos dela em relação ao que vai acontecer durante aquele momento, o que ela gostaria que acontecesse e o que ela não gostaria que acontecesse. Isso tudo deve ser discutido ao longo do pré-natal, né, para exatamente alinhar essas expectativas e ter a melhor experiência possível, né, durante o parto, né? Bacana esse possível, né? Porque às vezes eu acho que as pessoas fazem um planejamento e ali é tudo em teoria. Sim. E aí ficar rígido e insatisfeito com um andamento que não foi previsto é às vezes uma situação muito difícil, né? Eu tenho casos muito complicados no consultório de pessoas que tiveram uma experiência ruim no primeiro parto, aí tentaram mudar e chegaram a ter complicações sérias por causa dessa rigidez, né? Então, leveza, por favor. Tudo precisa ser pensado, e uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: o objetivo maior é que depois do parto a mãe e o bebê estejam bem. E não é só bem fisicamente, não, é bem emocionalmente também, né? Porque a mulher viver um parto e depois ter a sensação de que passou por um momento de violência, de agressão naquele parto, isso também é muito, né, é muito complicado. Então, assim, é para ser uma coisa conversada e uma coisa levada de maneira serena, né? E vocês não podem perder, porque a Tríade Rosa vai fazer aqui em Belo Horizonte um day training sobre esse tema, que é diferentes faces do ser mãe, e você não pode perder. Então siga a nossa página e você vai ter mais informações a respeito disso.